Olá, boa tarde. Eu sou Lorenzo Falcão, jornalista, escritor com experiência em algumas artes também. A gente está começando aqui mais uma roda de conversa, conexões e circulações audiovisuais do 20º Festival Cinemato, né? A gente vai conversar hoje sobre os curtas, né? E possivelmente o longa também, que foram exibidos ontem, certo? Então, eu já tenho aqui a presença do Sávio Fernandes, diretor do curta Noite de Seresta, do Ceará, né? É isso, né? E também Exato. a presença da Larissa Nepomuceno, diretora do curta Seremos Ouvidas, que é uma produção do Paraná, correto? Isso, correto. Tá. Então, gente, todos os dias, até sábado, a gente está promovendo essas rodas de conversa, conexões e circulações audiovisuais do 20º Festival Cinemato. Tá? Só lembrando que hoje, meia hora após a nossa roda de conversa aqui, quem está acompanhando o Cinemato pode assistir os seguintes filmes. Lá Fora, curta de São Paulo, Adelaide, Aqui Não Há Segunda Vez para o Erro, também curta, de São Paulo, e os longas matogrossenses, Barão de Melgaço e A Batalha de Xangri-Lá. Todos esses filmes, eles concorrem às premiações do Cinemato, assim como esses que foram exibidos ontem. E agora a gente já vai começar a conversar aqui com a Larissa e com o Sávio. Eu vou primeiro passar aqui as mulheres primeiro, tá ok, Sávio? Vou Claro. passar aqui para a Larissa. Larissa, eu fiquei emocionadíssimo com o Seremos Ouvidas. Nossa, achei um filme, além de emocionante, ele muito necessário, né? Tem que conquistar visibilidades, né? Ele é um filme extremamente político também, né? Toca num assunto que está muito em pauta hoje em dia, mas com o viés das mulheres que têm deficiência auditiva, né? Eu vou pedir para você começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória como cineasta. Você é paranaense, trabalha já faz tempo? Como é que é? Passo a palavra para você. Tá. Parabéns pelo curta. Obrigada. É, o Seremos Ouvidas, ele é meu segundo filme, na verdade. Ele foi meu projeto de conclusão de curso, do curso de cinema. Eu me formei em 2018. E aí, antes dele, eu tinha feito só um curta, que foi um outro documentário também, chamado Meg e a Margem que Migra para o Centro, que tá no YouTube, inclusive. Se vocês procurarem, vocês acham com facilidade. Então, a minha carreira é bem curta, na verdade. Eu comecei na área do cinema, né? Especificamente do documentário há pouquíssimo tempo. E o Seremos Ouvidas é meu segundo filme. É? E agora estou Você, escrevendo outros você, projetos, né? você é paranaense? Ah, não. Eu nasci em São Paulo, na verdade. Morei no interior de São Paulo quase minha vida toda. E aí vim aqui para Curitiba para fazer faculdade e fiquei. Gostou de Curitiba, né? Gostei. Acostumei com o frio. Sofro ainda, mas acostumei. Então, Larissa e Sávio, a minha função aqui é botar vocês para falar, tá? Normalmente tem essa história, eu falo, você fala, mas o acesso é livre, né? Vocês podem trocar ideias entre vocês dois também, tá ok? E eu vou tentar manter essa dinâmica, uma hora um, outra hora outro, outra hora... Eu também falo muito, mas vou tentar me controlar, tá bom? Vou pedir para o Sávio falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? O Ceará é um polo de cinema, né? Já tem um histórico isso aí, né? Você entrou nesse polo faz tempo? Esse já fez longas? Ou são muitos curtas? Como é que tá? Como é que é a sua trajetória até agora? Então, por enquanto não tem longa, mas sim, eu tenho alguns curtas. Eu sou recém-formado em cinema lá em Fortaleza.
E durante essa trajetória na universidade eu já dirigi vários filmes, videoclipes, e eu sempre tive essa pegada assim, bem apaixonada por documentário. Tanto que quando surgiu a ideia de fazer o documentário da Katia Blunder com o Muniz, que é o outro diretor do filme, eu me apaixonei assim para personagem, gente, isso tem que surgir um filme a partir disso. E a gente foi aprofundando na vida dessa personagem, tal, 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 até que, gente, isso aqui tá indo muito além do que a gente tinha imaginado. A gente tava pensando em fazer uma coisa mais contida no show dela, mas cresceu, cresceu, cresceu e nasceu Noite Seresta. E ele Então, procurou. eu curti muito assim, o envolvimento do público, assim, e a entrega total dela, né? E eu achei uma coisa que eu reparei muito, ele é totalmente despretensioso, o curta, né? Ele mostra a coisa como ela é, né? A chuva interrompendo no final, aquela correria, e tal, o carinho dela para recebendo o público e a entrega nas interpretações, né? Eu achei bacana, Total. curti muito. Foi muito legal Eu, porque a Kátia, no começo, né, sobre apresentar a ideia do filme, ela até ficou meio assim, com o pé meio atrás. Mas depois que ela entendeu o que ela estava fazendo mesmo, foi uma entrega total dela. Tinha umas cenas que ela ignorava total a câmera, estava muito na dela, muito no show, e esquecia que a gente estava lá. Foi incrível. ok. Eu acho que fui informado aqui que o Amaury Tangará, um dos diretores do longa Mata Grossa, já está aqui conosco também. Vamos ver se já está. Está por aí, Amaury? Ou está por entrar? Está quase chegando. Então, é um longa, né, é um documentário, né, com depoimentos acho que de 13 mulheres, que o Amaury fez junto com a Tati Mendes, sua companheira de trabalho e de amor também, né? É bacana isso, tá? O Amaury, então, por enquanto não está aqui. Eu vou voltar agora com a Larissa. Larissa, como surgiu essa ideia, essa abordagem com as deficientes auditivas, né? Você conheceu uma delas e se aproximou, começou a ganhar com esse curta? Ou uma delas pediu, alguém te sugeriu isso? Como é que brotou essa ideia na sua cabeça? Tá, na época que que eu estava no curso de cinema, eu também fazia aula de Libras, né, Língua Brasileira de Sinais. E eu tinha aula com um professor surdo. E aí eu lembro que a gente estava próximo do Dia da Mulher. Larissa, E só um minutinho. A imagem dela está travada aqui. Deve ser um problema. Bem, quer dizer, está parada, mas eu estou vendo ela segurando o queixo e com um sorriso. bom, Hein? aqui não travou para mim. Não? Então pode ser só aqui comigo. Então continua, Aqui tá Larissa. tranquilo. Tá. Estudo de Libras. Eu fazia aula de Libras com um professor surdo. E aí estava próximo do Dia das Mulheres e ele comentou, né? Ah, tá tendo bastante movimento aqui em Curitiba e eventos sobre feminismo, mas tem também feminismo das mulheres surdas. E aí eu não sabia, nunca tinha ouvido falar sobre isso. E fui pesquisar um pouco no Google. Eu lembro que fui procurar filmes sobre, porque eu tinha certeza que eu já tinha feito alguma coisa e não encontrei. Mas eu lembro que o pouco de informação que eu achei no Google, eu fiquei bastante assustada, assim, né? De nunca ter pensado mesmo nisso, né? De ser uma pessoa que me interessa por assuntos que envolvem mulheres, empoderamento feminino. Já estava fazendo aula de Libras há quase um ano e não conhecia sobre o feminismo surdo. Então foi quando eu decidi fazer. E aí, sobre as personagens que você perguntou, uma delas, a Gabriela, eu já conhecia. A gente já era meio próxima, né? Conheci por causa desse meu professor. A Selma, a gente tinha se visto uma vez só. E a Clícia foi indicação da Selma. Então, assim, eu fui conhecendo elas aos poucos, assim, e propondo a participação do filme. Me impressionou bastante o desprendimento delas, o nível de
politização intelectual mesmo delas, né? Uhum. E ficou muito evidente que a maior parte das mulheres que têm a deficiência auditiva, elas às vezes sequer sabem que existe uma lei que as protege, sabe, que elas É. podem e precisam fazer denúncias, sabe? E eu via as suas entrevistadas, assim, o depoimento de quem tem deficiência auditiva é sempre aquela coisa apaixonada, né? O gesto extremado, é tão bonito aquilo, né? É muito emocional aquilo, né? E eu vi elas falando de questões como o próprio tradutor, às vezes, fica temerário de Uhum. expandir a agudeza da denúncia que está sendo feita. A polícia nunca vai fundo na coisa, né? É, eu gostaria que saber, o filme é recente, né? Mas Uhum. já houve algumas repercussões políticas, e o assunto é, foi catapultado para novas abordagens graças ao seu filme. Como é que está? Fala um pouco sobre isso. É, uma coisa que eu percebi, que aí foi alheio ao filme, né? Mas sobre o assunto do feminismo surdo especificamente. Ano passado, eu vi um grupo de mulheres, na verdade, um Instagram sobre o feminismo surdo, que foi criado por um grupo de mulheres, inclusive uma das mulheres que está participando do filme. E aí elas faziam várias lives e vários posts falando sobre. Então foi uma coisa que eu percebi, que foi um assunto que já começou a ser mais circulado dentro da comunidade surda. E aí, falando especificamente do filme, agora eu estou desenvolvendo uma série documental sobre o feminismo surdo. Porque depois dele estar pronto e ter circulado em festival, eu consegui conversar com muitas mulheres surdas. E muitas delas traziam histórias pessoais, né? E iam me dando sugestão. Se você fizer um filme maior, dá para colocar tal coisa. Fala sobre isso que você não falou do filme. Então a gente está conseguindo agora pensar num projeto maior que partiu do curta-metragem, né? Certo, legal. Vou agora voltar para o Sávio um pouco. Sávio, fala um pouco sobre essa personagem, essa figura, a Kátia Blander, né? Ela é lá Isso. de Fortaleza, do Ceará, é famosa, é antiga. E você falou que ela ficou meio receosa de fazer o curta no início. Bom, eu imagino que você botar uma câmera na cara de qualquer pessoa sempre espanta um pouco, né? Eu tenho 35 anos de experiência, eu trabalho como ator também, e sempre é uma coisa inibidora, né? Mas ela se mostrou muito à vontade depois de um certo tempo, né? Aí eu trabalho do diretor também, né? Fala sobre Uhum. essa deixa. Então, a gente conheceu ela num bar, que é o próprio RM Bar, num show que a assistente de direção levou a gente conhecer. Olha, tem uma cantora lá, vocês vão amar. A gente chegou, cantou-se os olhos, aquela presença de palco. Era o meu aniversário, então ela me puxou, quis cantar comigo. Ela nem me conhecia e foi incrível, incrível. Acho que E você aparece no filme, tem uma hora que ela. apareço, tô pensando aqui. Porque Não, apareço não. ela. Aparece a voz do outro diretor conversando com ela. Ah, tá. Mas eu apareço no making off só. Daí, nisso, a gente queria realmente trazer toda essa presença de palco para o filme, né? Então, ela tinha que estar mais do que confortável com toda aquela equipe. Ela ficou meio receosa porque ela, na verdade, achava que era mentira. A gente tava meio com pegadinha com ela. Você chegar e falar, ei, quero fazer um filme sobre você. Aí, quem são vocês? Calma, peraí, vamos sentar aqui um pouquinho. Então, até ela entender que, então, a gente é um grupo de cineastas, a gente adorou o seu show, a gente queria mostrar um pouco dessa energia, mostrar um pouco das pessoas do seu show, mostrar um pouco da sua vida. Aí ela, gente, minha vida é interessante para render um filme. Aí começou a ficar meio receosa, mas quando ela viu o filme finalizado, assim, ela meio que catou o que a gente viu nela, sabe? E foi isso. O que a gente queria, né, mostrar no filme, essa energia dela, então ela, em nenhum momento, ficou constrangida pelas câmeras, assim. No começo
sim, mas depois se soltou que ele tava só como um das pessoas no bar mesmo, sabe? A câmera tava bem escondida, vamos dizer assim. Eu Foi achei incrível. muito interessante também o repertório dela, né? Porque às vezes a pessoa tem um certo nível intelectual, se acha superior, tal. Aí ouve aquelas músicas que tocam na rádio AM. Antigamente, hoje não tem mais muito essa Aham, distinção, né? E os intelectuais aham. às vezes querem torcer o nariz, e tal. Mas de repente esse mesmo intelectual ele está tomando banho e cantando aquele tipo de música, né? Você se fechar contra diferentes. Achar que você. O negócio é só jazz, bossa nova, ou só rock, ou erudito. Não é. Né? A música é uma linguagem universal e a gente não fica imune ou impune a isso. Né? E É. vai, tem algo a falar Ah, tá. sobre esse Eu achei que você repertório? ia continuar. Sim, pois é. Do repertório, acho engraçado que a gente não escolheu nenhuma música que tá no filme. Toda música que tá no filme, ela sentiu vontade de cantar, colocou no controle e soltou o gogó. Então, eu acho que o repertório dela vem muito do próprio catálogo de karaokê. Ela tem várias máquinas de karaokê, várias músicas baixadas e vai escutando tudo. Então, vai desde Ludmilla até Kid Abelha, até Lorival Santos, vai de tudo, sabe? Então, é, vai muito do momento do show. Ela soltava. Tem uma cena cortada do filme A Maurita. que é aquela música só na pisadinha, que é só Ah, instrumental a música. Que é só na pisada. E ela só botava música e só saía, e abandonava o microfone e saía dançando com as pessoas. Então não é sobre só a música em si, é sobre o contexto do local, sabe? Então tinha de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. legal, bacana. Vamos voltar com a. O Amaury, pelo jeito, não entrou ainda. Será que ele vai entrar? Teremos a participação do Amaury Tangará, um dos veteranos do nosso cinema aqui. Não? Então não. Voltemos com Larissa Nepomuceno. Larissa, é, a exibição do seu curta, ele é um documental, né? Eu até comecei a enunciar esse assunto na pergunta anterior, vou voltar a ele. Seria interessante que ele. Assim, as artes em si, elas são instrumentos de transformação social, né? Uhum. Esse mundo moderno tão complexo, tão cheio de problemas, tal, e o ensino às vezes tão restrito, tão careta, né? Aí, através de um filme, de um livro, de uma música, né, de uma peça de teatro, a pessoa acaba aprendendo e aprendendo valores, né, questões éticas, sociais. Você não acha que você já sugeriu que é possível fazer um filme maior, né? Você já está com uma série documental, tal. Existe alguma articulação no sentido de encaminhar esse filme, o Seremos Ouvidas, o nome é super bacana, sabe? Ali é uma apresentação de dados estatísticos, né? E eu volto a falar também Valeu, obrigado. das, Valeu. das, Agora sim. da- da- das Valeu. participantes, das mulheres. Obrigado. Existe Obrigado mesmo. alguma articulação nesse sentido de dar uma viabilidade política maior? Não seremos ouvidos e nessa causa? Eu acho que o filme já tem um discurso político bem forte, né? Então eu entendo que quanto mais ele vai sendo exibido, quanto mais pessoas vão vendo, mais pessoas vão entendendo a importância de pensar em acessibilidade, de olhar para essas mulheres e para o feminismo das mulheres surdas, né? E isso eu acho que já é um ato político, né? Uhum. E uma coisa que eu tenho muita vontade também é em exibir em escola, né? Como você mesmo falou, os filmes eles são arte, né? É uma ferramenta muito transformadora. Então eu gostaria muito que ele fosse exibido em escolas, em cursos de letras libras,
Mas minha vontade é que fosse uma exibição presencial, né? Para que a gente pudesse ter um debate, enfim, um contato mais próximo. Eu acho que esse tema precisa ser colocado na roda, né? Ele precisa ir para o. Eu não tenho, acho que não tenho muita expectativa em relação à classe política brasileira, particularmente, isso é uma opinião minha. Mas sem a política, acho que nada acontece, né? De repente, uma coisa que pode ir para o Senado, para o Congresso, como são nessa quantidade de legisladores, tem que ter pelo menos um mínimo de qualidade, né? Não é possível, certo? Eu acho que vou chamar o Amaury. Tá certo. Ele já entrou. Olá. Oi, Amaury. E aí, Lorena? Bem-vindo. Joia, Parece que a gente tranquilo? vive no planeta, né? Tanto tempo que eu não te vejo. Pois é. É isso, agora só presencial, né, Amaury? Nós dois já somos grupo de risco, né? Estamos risquíssimos. Você já vacinou, né? Em todos os sentidos. É. No sentido político. Então, eu Não, vou. vacinei só a primeira vez. Como é que é? Falta assim ainda. Só vacinei uma vez, está faltando a segunda Eu também. dose ainda. E eu sugiro que você tome a vacina para gripe também, antes de tomar a segunda dose, porque ela ajuda, viu? Tá Né? bom. Beleza. Ô, Obrigado. Amaury, eu vou começar pedindo para você falar um pouquinho da sua trajetória e tal. A sua trajetória é longa, mas eu vou pedir para você ser breve, até para você situar aqui com a Larissa e com o Sávio, que estão na nossa roda de conversa. Depois, se vocês quiserem conversar entre si também, eu estou mediando, mas a conversa entre vocês é livre, tá bom? Então, peço para que você dê um breve histórico seu aqui. Você começou com teatro, migrou para o cinema e recai para teatro às vezes. Como é que é isso? Eu comecei com teatro com 10, 11 anos de idade, quando eu morava no Paraná ainda. Foi quando eu mudei para Mato Grosso, fundei minha companhia lá, um grupo de teatro lá em Tangará da Serra. E daí também meu nome é Amaury Tangará, né? Todo mundo fala, Amaury lá de Tangará, coisa e tal. Então ficou Amaury Tangará. E depois mudei para Mato Grosso, fui presidente da Federação Mato Grosso do Teatro Amador, fui membro da Confederação Nacional de Teatro, uma política de organização do movimento nacional, na época da ditadura militar, inclusive. E depois estive no Rio, trabalhei um tempo lá em televisão, na Globo, fazendo aqueles papéis lá que não vale nem a pena citar, algumas coisas interessantes, mas aprendi bastante coisa, aprendi muita coisa lá. Fiz teatro também lá no Rio de Janeiro. E voltei para Mato Grosso na década de 90, quando assim eu conheci a Tati Mendes, para fugir com ela do Rio de Janeiro, voltamos para cá com o espetáculo de teatro, o Cafundó, né, que eu faço até hoje há 30 e tantos anos, e começamos a viajar pelo Brasil. É onde o vento faz curva, né? É onde o vento faz a curva. Cafundó, onde o vento faz a curva. E só em 97 que eu estreiei no cinema. O Pobre Que Não Tem Jipe, meu primeiro filme, média-metragem, que foi muito interessante, ainda, inclusive, filmando 35mm, não sabia nem como é que funcionava aquela câmera, se filmava lenha, se era pilha, como é que era a coisa, né? Pegou lá com o CTAV, tivemos, né, o Mauro Pinheiro foi diretor de fotografia, assistente do Mauro Pinheiro foi Lula Carvalho, olha aí. Né? Lula Carvalho, olha. Lula Carvalho foi assistente de câmera, eu tenho até umas fotos na fazenda a gente filmou. E o Pobre Que Não Tem Jipe foi um grande caminho para o cinema, porque a partir daí e foi um grande sucesso também, que andou pelos festivais do mundo todo, ganhamos prêmio. Eu tenho aqui na minha prateleira, se fosse para mim dinheiro, eu estava milionário, muitos prêmios de festival. Muitos troféus, tem troféu de quanto é jeito aqui. E depois, só em 2002, que eu fiz meu primeiro longa-metragem, que foi a Oitava Cor do Arco-Íris, né, todo filmado em Cuiabá, e também foi um filme que foi distribuído em 52 países, né, pela Ibermédia, né, abriu o Festival de Nova York, né, em 2005, 2006, não me lembro bem. Depois, em 2004, eu filmei O Sul de Setembro, meu segundo longa-metragem, e de lá para cá foi um monte de coisa de cinema. Aqui em Portugal, viajei muito, fiz muito cinema em Portugal. Filmamos até no Timor-Leste filmando, estive em Praga também, fizemos 3 filmes na Tcheca. E agora eu vou pedir para você falar muitas oficinas de cinema. Certo. Ok. Aí, muita coisa para falar. Bom, então, vamos mudar para Mata Grossa. São depoimentos de 13 mulheres, né,
resgatando a questão o peso da mulher na história do Estado, né? São mulheres, tem negras, índias, tem uma trans também, tal. O que me chamou a atenção, você vê assim, um filme de depoimentos, um documentário, às vezes você puxa, vai ficar assim, então, mas pelo conteúdo do que elas falaram, pelo potencial comunicador delas, né, e o trabalho de edição também, eu achei que segurou legal a peteca. O filme tem uma dinâmica interessante, dá um recado político, né, e resgata a posição da mulher. E até aquela proposta lá de mudar o nome de Mato Grosso para Mata Grossa. Mato Grosso. Né? Fala um pouco sobre o filme, em linhas gerais. Isso tudo que eu contei para vocês aí foi graças à Tati. A Tati, depois que, em 1990, que ela entrou na minha vida, todas essas coisas que eu fiz aí, praticamente 80% foi ela. Eu só entrei com a ideia, com as coisas todas, mas ela que foi a grande produtora disso tudo, né? Foi a grande incentivadora, produtora, a pessoa que... Eu falo que assim, a Tati carrega o piano nas costas. Eu toco e mal, né? Um pouco mal, assim, toco. Mas quem carrega o piano nas costas é ela. Então, esse tempo todo foi ela que fez. Então, quando foi o Mata Grossa, foi um filme que eu escrevia há uns 10 anos atrás, essa ideia. E ela resolveu, agora botou para fazer, e eu também decidi que foi nesse filme que ela tinha que entrar como diretora também, que é uma pessoa que tem muita sensibilidade, tem até mais do que eu, né? Muito mais sensibilidade, muito mais... E depois desse aprendizado todo, desse trabalho todo que a gente fez aqui fora do Brasil, né? Com produção e com tudo, ela teria condição de dirigir esse filme. Eu atuei junto com ela na direção, mas muito mais uma parte técnica, a parte estética, foi tudo escolha dela. Vou dizer que esse é um filme da Tati Mendes. Ela não gosta que fale isso, mas eu vou falar que o filme é dela. Sabe? Eu participei assim, muito mais na questão técnica, sabe, aquela coisa do apagar a fogueira técnica ali na hora das coisas todas. E fiquei fazendo making off, fiquei fazendo essa parte toda em torno do set de filmagem. Quem dominou o set de filmagem foi a Tati. É um trabalho dela mesmo, é a assinatura dela mesmo. E foi assim, descobrindo essas mulheres, porque nós tínhamos feito um projeto anterior com teatro, com o Cafundó, onde o vento faz a curva. Nós fizemos aquele projeto Circula, né? E fomos em 4 comunidades quilombolas, 4 aldeias indígenas e 4 acampamentos sem terra, do MST. E nós começamos a descobrir que essas comunidades tinham uma coisa incrível, uma grande liderança feminina nessas comunidades. E descobri pessoas incríveis. Tanto é que já são 2 filmes que saem disso, Mata Grossa, e estamos agora em fase já de finalização do Nós, a metade de tudo. Nós, a metade de tudo. Essa é a direção 100% da Tati. Ela, inclusive, que fez o roteiro, ela que dirigiu, estamos em fase de coisa. Como é que é tratado o feminismo, como é que é tratado o sexo feminino nessas comunidades periféricas. Nós viajamos desde Vila Bela, São Félix do Araguaia, foram 6.000 quilômetros de estrada atrás dessas pessoas, dessas comunidades para fazer esse filme. Então, esses dois projetos, tanto o Mata Grossa como Nós, a metade surgiu dessas andanças nossas por essa pelo Circula, né? Uhum. Foi pelo Circula. A gente fazendo espetáculo de teatro, fizemos espetáculo de teatro no meio da mata, fizemos espetáculo de teatro no centro de aldeias indígenas, o Cafundó. E aí a gente aproveitou para poder detectar figuras fantásticas, né? Vamos descobrindo. E em Mata Grossa tinha a proposta de trazer tanto as mulheres históricas como as atuais que estão aí, né, fazendo a história desse estado, que são praticamente banidas da história. Você vê, cara, que coisa mais horrível que fizeram no centro de Cuiabá, na Praça Alencastro, aquele monte de estátua que tem, só tem homem, não tem uma mulher naquilo. Sabe? Verdade. Sabe? Coisa horrível. E muitos daqueles ali são pessoas que deviam estar banidas da história, né? Não com né? Essas coisas todas. Então, se você pegar o nome das ruas, de coisa, de cidade, de escola, é tudo nome de homem, as mulheres não entram na história. Parece que a história é escrita, como dizia o Galeano, né? A história é sempre escrita por quem ganhou a guerra, né? Então, é o lado da história que se vê, né? A história é sempre escrita porque a história é mentirosa mesmo. Nós temos, Mato Grosso, principalmente, tem uma história mentirosa. Começa pelo nome. Mato não é grosso. Mato é mato, que cresce ali no quintal, cresce no jardim, dentro da horta. O que é grosso é a mata, a floresta. A floresta. Né?
A gente já Amaury, começa mentindo pelo nome de Mato Grosso, né? Amaury, eu vou Só voltar aqui mentindo. com o Sávio um pouquinho, depois eu volto para você. Nós Tá temos que bom, falar mais, falou, tá ok? falou. Sávio, e Pá. para onde vai Noite de Seresta? Ele já participou de alguns festivais, vai para outros, tal. Você tem uma programação para ele? Fala um pouquinho do que você pretende com isso. Eu tenho mais uma pergunta para você, uma curiosidade sobre o filme. Mas fala Ok. primeiro essa parte. Então, a gente estreou com o filme ano passado, já no meio da pandemia, então, desde então, a gente não teve muita essa oportunidade de sentir o que é esse filme presencial. Nosso sonho é estrear esse filme no próprio RM Bar. Montar um telão com todo o público e fazer um after com a Kátia lá mesmo. Mas, infelizmente, até então não foi possível. A gente teve algumas exibições virtuais. Tá circulando bem bacana, alguns prêmios também. Ele agora em agosto vai ter sua estreia internacional no Indie Lisboa. E tá torcendo para que tenha também uma sessão presencial no filme, para sentir também o som presente, sentir a noite de Sereste na sala do cinema, sabe? E por enquanto é isso. A gente tá circulando festivais, aguardando novas. Tá ok. Eu ia pedir para você falar um pouquinho também sobre aquela história no longo lá, ao longo da gravação, aparece a chuva, né? Aquilo, a princípio, teria sido horrível, né? Nossa, mas vocês souberam usar, né? Um imprevisto com uma forma porque faz parte, né? Foi engraçado porque quando a gente tava lá no finalzinho do show, já tava todo meio cansado, já tava caindo assim a energia. Eu olhei pro Muniz, o outro diretor aí. Cara, a gente tá meio sem fim, né, no filme. E aí, como é que é pra encerrar essa noite? Só acabou e pronto. Aí começou um pinguzinho de cima. Aí, não, não, não. E quando o outro fotógrafo ficou desesperado, meu Deus, corre, tirando todas as luzes. Eu, que incrível, corre, me cobre. Aí eu me cobri com uma blusa, eu tirei minha blusa, cobri em cima, comecei a gravar tudo que tava vendo, tudo que tava vendo. Aí foi mal correria, o som ficou desesperado pra tirar a lapela. Enquanto todo o departamento ficava desesperado, tava desesperado pra gravar, sabe? Então, a gente teve todo aquele desfecho, aquele final na chuva, na montagem, era muito maior, muito maior. E a gente tinha, no final das contas, dois finais. A gente tinha o filme em si, tinha a chuva, que já era um final, e depois tinha os créditos, que entrava o chroma key. Aí a gente... isso aqui não tá se encaixando bacana, não. Tem dois finais, tá estranho isso. Então foi aí que veio a ideia de trazer o chroma key pro meio do filme. Pra essa imersão dela na viagem do karaokê e deixar o filme fechar com a chuva, que era o meu final favorito. Participação especial de São Pedro. Nossa, que sorte de ver aquilo, porque qualquer outro cenário ia ser horrível, mas foi incrível, incrível. Eu amei. Ok, vamos. Larissa, a mesma coisa que eu perguntei para o Sávio, eu vou perguntar para você. Para onde seremos ouvidas? Sabe? Tem um planejamento, algum festival? O Sávio falou na trajetória internacional do Noite de Seresta, que é muito importante. Eu desconfio que, pela abordagem sutil, né, do Seremos Ouvidas, deve haver uma receptividade excelente do seu filme no mercado internacional, né? E onde as sociedades são mais críticas, né? A massa crítica é maior, sabe? E o filme que é um filme denúncia, mais ou menos por aí, né? Você tem planos ou são só sonhos nesse sentido por enquanto? Só antes de fazer um grande parênteses, que o filme do Sávio eu consegui assistir
E eu achei inteligentíssima a parte do chroma key. Eu pensei, claro que tinha que ter, né? Ela ali dentro do karaokê cantando. Adorei aquelas cenas. Obrigado. Mas agora voltando à sua pergunta, o filme ainda não fez estreia internacional, mas espero muito que ele faça e que tenha uma boa carreira internacional, porque é como você falou, né? É um filme denúncia, e eu acho que quanto mais circular, melhor. Assim. E aí, é isso. Espero que ele circule muito. Se eu conseguisse vender para algum canal, para algum streamer, seria incrível também. Mas, por enquanto, a gente está trabalhando na produção da série documental, né? Que já é algo que nasce do Seremos Ouvidas. Uhum. A coisa não parou por ali, né? É, Nós continuaremos a ser ouvidas, né? É isso, por aí. isso. Ok, eu vou voltar com a Mauri agora. A Mauri, me chamou muito a atenção na Mata Grossa a história da janela, né? A maior parte dos depoimentos, né? Isso é uma janela para o mundo, né? As mulheres olhando pela janela. Eu prefiro que elas venham para a rua e fiquem. Antigamente se dizia que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Isso já era, né, Mauri? Já era, não tem nada a ver. Mas a mulher Não. ficou na janela. Mas ela não vai ficar, não. Eu quero primeiro, antes de mais nada, pedir desculpa a Larissa e o Sávio. Eu não vi o filme de vocês. Nesses últimos 2, 3 dias foi uma loucura com essa história de doença na família. A Tati lá no Rio de Janeiro, eu aqui na Chapada, ela lá dentro de hospital e a coisa ficou muito assim complicada. Eu com um monte de coisa aqui para resolver. Então quero ver depois com calma. Depois eu entro em contato com vocês. Estou curioso para ver o filme de vocês. Então me desculpem. Então, quanto ao negócio da janela, foi uma opção da Tati também, sabe? Uma Tati de colocar essas figuras numa janela. A janela para o mundo, janela para olhar para o mundo, né? É como se fosse aquela coisa que a gente olha para o mundo. São pessoas que estão olhando para o mundo. Não são pessoas que estão fechadas dentro de si próprias, né? São mulheres que estão olhando para o mundo, né? Isso foi uma opção dela, uma opção estética de colocar todas elas, cada uma. E elas que escolheram as janelas dela, não influenciamos em absolutamente nada. Olha, que janela. Tanto é que foi muito engraçado de São Félix do Araguaia, que ela escolheu a janela do quarto do Dom Pedro Casaldáliga. Foi incrível isso. Lindo, lindo. Dom Pedro foi para ela a figura que colocou ela no mundo, né? Colocou ela de cara no mundo. Então ela falou, eu quero a janela do Dom Pedro. O recado que ela passa do Dom Pedro é para a gente ter fé e teimosia. Isso é incrível. Fé e teimosia. Fé e teimosia. Foi incrível. Então, essa aí foi uma opção estética da Tati também, ela que escolheu isso e deixou as mulheres escolherem cada uma a sua janela, para que dessas janelas olhassem para o mundo. E o filme acho que já está no Amazon, se não me engano. Tá entrando, porque a gente não lançou oficialmente o filme ainda, né? A gente quer fazer um lançamento oficial. O lançamento, na verdade, nesse festival é praticamente o lançamento oficial do filme. Né? Ah, que legal, que bacana. Outro aspecto relevante, vocês trouxeram a cena, né, colocaram na roda essas lideranças aí desses locais recônditos em Mato Grosso, que, por exemplo, eu moro aqui há 45 anos, sabe? E não conhecia algumas dessas mulheres, né? O Mato Grosso é um estado continental, né? Então, essa possibilidade foi o Circula, né? O troço a história de correr trecho por aí, né? Foi. De ter contato com essas comunidades, descobrir o que elas tinham, né? E é interessante porque a gente sabe que, por exemplo, de escolher 13 mulheres, a gente sabe que existe muito mais, né? Dá para fazer pelo menos assim, o Mata Grossa 2, 3, 4, 5, 10, 30, né? Porque tem mulheres incríveis ainda para serem contadas e que precisam ser reconhecidas pelo grande público, que fazem trabalho extraordinário em suas comunidades, né? Nós tivemos aí em acampamentos sem terra, onde tem... agora mesmo vai ser publicado um livro de uma poetisa, de um acampamento que descobriu aqui em Jaciara. O livro dela é maravilhoso, de poesia, uma poeta maravilhosa. Então tem pessoas incríveis fazendo trabalhos não só na área cultural, mas na área social, política mesmo, né, de atuação, assim, incrível. Nas aldeias indígenas, sabe, que a gente viu a liderança de mulheres em aldeias indígenas. Agora no Nós, nesse próximo filme, Nós, a Metade de Tudo, vão aparecer muitas dessas figuras. Nós tivemos, inclusive, lá no Xingu, filmando com os Ikipeng, né, que são
onde tem as mulheres de Arangue, que são as mulheres formigas, que são as catadoras de sementes, a criação da rede de semente do Xingu, né, que recuperou quase todas as nascentes do Xingu, 90% da participação são de mulheres. É incrível, cara, são histórias incríveis, realmente dá uma dó esse estado chamar Mato Grosso, sabe? Eu tenho dó. E vocês entrevistaram também a dona Francisca, né, de Chapada. Ela Eu tem. estou até emocionado, Tem. me Claro. emociona falar Então, eu dessas figuras. fiquei emocionado quando Diga assisti lá. os filmes. A dona Francisca de Chapada, ela é benzedeira, uma figura. É 105 anos que ela tem? Como é que foi a conversa com ela? Você estava junto? A, a dona Francisca de Chapada. Vocês estão ouvindo? Eu acho que deu uma travada aqui no áudio. Deu uma travada no áudio do Lourenço. Você está me ouvindo bem? Eu Deu. estou te ouvindo bem, sabe? Não, tá tranquilo. Eu eu estou Só do ouvindo. Lourenço mesmo que tá. Larissa também está bem, tá? Oi, oi. Lourenço, seu som aí. Voltou. Som, Acho que tá atenção. Voltou, voltou. Socorro! Socorro. Socorro. É. Estão ouvindo agora? Voltou a ouvir? Tá ok, então. Voltou. Voltou. Tá ok. Gente, nós estamos encaminhando, já corremos um pouco o trecho aqui da nossa conversação. Eu vou confidenciar um negócio para vocês. Vocês três estão concorrendo, né, nas suas categorias, né? Então, eu acho que tem jurado assistindo o debate. Então, vocês podem fazer se manifestar de uma forma assim para angariar a simpatia do júri, gente, sabe? Mas eu vou fazer uma trajetória com um por um de vocês, pedindo para que vocês falem sobre essa obra que está concorrendo, algo especial, tá? Algo diferente que não foi dito até agora. Ou frisem o que já foi dito, mas que vocês acham que é mais significativo em relação a esse trabalho. Sabe, eu sei o que é fazer um filme, o trabalho que é isso. E depois, quando está pronto, às vezes você já está em outro projeto, não deu nem tempo de curtir direito ainda. Então, dá uma na Mata Grossa, na Noite de Seresta, e no Seremos Ouvidas. E começando com o Seremos Ouvidas, as mulheres sempre na frente. Dá licença, Maurício Sávio, tá? O júri está ouvindo, hein? Bom, por último, só quero agradecer a participação. Sempre gosto muito dessas conversas. E acho que uma coisa que é importante de frisar do meu filme, que eu fiz questão de que fosse um filme todo em Libras, né? Tem muitos filmes com pessoas surdas e que as pessoas são dubladas, muitos documentários, né? Lá eu fiz questão de deixar a língua brasileira de sinais, de assumi-la como linguagem do filme, para que ela fosse valorizada mesmo. E aí é uma coisa que não foi por acaso, né? Foi pensado em fazer com que essas pessoas se sentissem representadas ali na tela. É isso. Tá ok? Sávio, e essa seresta, o que ela tem de especial? O que ela tem? Ai, difícil essa pergunta, coisa profunda. Não, eu acho que o filme como Noite Seresta, a gente estava até quebrando um pouco a cabeça para entender qual seria o nome do filme, que carregava o peso do filme. E a gente voltando pro corte, assistindo, aí tinha na arte do Zap, lá, a menina criando, Noite de Seresta, com Katia Blunder. Aí, opa, Noite de Seresta, acho que tá dialogando aí, porque é uma noite em que a gente consegue capturar toda aquela essência de quem é a Katia Blunder. E, a partir disso, não é sobre música, não é sobre Noite Seresta. Vai muito além, eu acho que é uma questão de união, sabe? Da gente acabar o dia e isopilar tudo aquilo naquele bar, todo mundo se abraçando, na chuva, e entender como é que a música consegue unir todo mundo. Seja estranhos no bar, seja relações na família. Então,
a partir que a gente avançando no corte, a gente percebia, gente, a gente tá indo bem profundo aqui em alguns tópicos que o filme consegue abordar. Então, acho que foi bacana, assim, essa construção do filme. E acho que é isso. Não sei se eu respondi muito bem. Tá ótimo. A pergunta quero agradecer, em geral, bem, a participação no festival, é bem aberto. a curadoria, tudo mais. E obrigado pela Amaury, oportunidade. Amaury, e aí, o que você pode dizer de mais especial? Vai fundo. Olha, primeira coisa que esse filme para nós foi, ele fez muito para mim, para a Tati, fez uma viravolta na nossa vida. Ele nos ensinou tanta coisa, sabe? A feitura, fazer esse filme, buscar essas imagens, encontrar essas pessoas, para nós foi um aprendizado de vida que é inestimável, inestimável. De tudo que a gente aprendeu, o que a gente viu, que a gente pôde conviver com essas pessoas nas suas comunidades, foi impagável. Não importa prêmio, não importa que ele ganhe o filme, já ganhamos. Nós já ganhamos muitos prêmios, já somos premiadíssimos, eu e a Tati, pelo que nós ganhamos disso tudo. E a segunda coisa é que esse filme vai contribuir, eu tenho certeza, já está contribuindo, mas vai contribuir mais ainda, para que essas pessoas nas suas comunidades, sabe, possam se fortalecer ainda mais. O que a gente quer é isso. Tá ok. Eu não sei se travou. O Amaury está travado ou não? Então... É isso aí. Tá. Gente, então é isso aí. Eu agradeço. Muito obrigado. Agradeço a participação de todos vocês. Espero que tenha sido produtiva. Sempre é bom conversar sobre filmes. O artista tem que mostrar a cara dele também, né? E falar, defender a sua obra, né? Ele precisa experimentar o enfrentamento da câmera, porque às vezes ele fica só colocando os outros na frente. Ele tem que botar a cara na frente também e participar disso, tá bom? Eu conversei aqui com Amaury Tangará, um dos diretores do longa Mata Grossa, que concorre na categoria longa. Conversei aqui com Sábio Fernandes, um dos diretores do Noite de Seresta, curta cearense, que concorre também na categoria curta. E conversei com Larissa Nepomuceno, diretora do curta Seremos Ouvidas, uma produção do Paraná, tá bom? Um grande prazer, gente. Tá? Sempre lembrando que os filmes eles estão sendo exibidos no site Amazônia Flix, tá? É só entrar lá, esse site que hospeda o Festival Cinemato, tá bom? Aí vocês podem assistir, tá? É isso. Amanhã estaremos aqui novamente falando sobre novos filmes, botando outros cineastas na roda, para vocês verem a cara desse povo que faz cinema também e que está prestigiando o Cinemato. Obrigado a todos vocês, gente. Vida longa ao cinema brasileiro. Obrigado por tudo. Até mais. Até mais.